prezam qualquer governo. Primeira característica do verso 10 em diante aí de falsos mestres. Primeira, eles andam segundo a própria carne. Eles andam segundo os seus próprios desejos. Eles andam pautados, medidos pela sua própria vontade, o seu próprio desejo. Eles não são pautados pela palavra de Deus. Eles não são medidos pela palavra de Deus. Segunda característica que Pedro fala, eles ainda no verso 10, ele diz o quê? Eles menosprezam qualquer, o quê? Governo. A palavra que é governo, querido, é autoridade. Eles são insubmissos. Eles rejeitam a autoridade superior. Eles rejeitam o padrão de hierarquia, onde sempre haverá alguém que lidera, sempre haverá alguém a quem nós precisamos prestar conta. Aí aqui ficou claro, né? Aqui já deu uma clareada. Ah, mas o camarada é insubordinado, mas o camarada ele rejeita a autoridade, mas o camarada tem dificuldade de se submeter a uma liderança. Pedro está falando, olha, o falso mestre ele anda segundo a carne, ele tem dificuldades, ele tem um grande problema porque ele menospreza. Ele não é que ele tem dificuldade, querido, perdão, eu aliviei a palavra aqui. Não é ter dificuldade. Ter dificuldade é quando eu tenho dificuldade de fazer algo, mas eu ainda assim faço. Isso é ter dificuldade. Acredito que nós temos dificuldade em muitas coisas, mas nós vamos lá e fazemos. Mas aqui Pedro ele fala o seguinte, eles menosprezam. Eles não estão nem aí. A questão da autoridade, da submissão, de estar submisso a alguém, de prestar contas a alguém. Eles menosprezam isso. Terceira característica ainda no verso 10, diz que eles são então atrevidos. Quarta característica, eles são arrogantes. Quinta característica, eles difamam ou eles falam mal de quê? Das autoridades superiores. Verso 12, queridos, há uma expressão aí que Pedro usa, ele fala assim, são como brutos irracionais. São brutos irracionais. Isso aqui é pesado, queridos, porque o verso 12 diz assim, eles falam mal daquilo em que são ignorantes. Eles falam mal daquilo que não conhecem. Eles falam mal daquilo que não experimentaram. Eles falam mal da fé cristã, é algo que eles de fato não experimentaram, não possuem. Aí Pedro fala, eles são brutos irracionais, eles falam daquilo que não tem conhecimento. Verso 12 ainda diz que eles promovem a destruição. E por final ainda, são injustos e recebem também dessa injustiça. Pedro, amados, a palavra de Deus não quer nos deixar enganados. Pedro está descrevendo os frutos, falando assim, o fruto é esse aqui, se é esse fruto podre que você está vendo, a árvore está contaminada, a árvore está doente, a árvore está enferma. Pedro ele descreve os frutos, as características, para falar, o troço está ruim, não coma desse alimento, não vá por aí. Verso de número 13, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Amados, quando nós lemos algumas passagens no Novo Testamento, a Bíblia nos faz entender que a igreja primitiva, aqueles nossos primeiros irmãos, eles tinham o hábito de fazer refeições juntos. Eles tinham o hábito, de em determinados momentos estarem juntos ali e não apenas cultuando ao Senhor no momento de culto, mas também tinham o hábito de fazer refeições juntos. E é muito possível que Pedro esteja se referindo a isso quando eles falam que esses tais falsos mestres são como nódoas, são como manchas, são como deformidades em vossas festas, enquanto eles se banqueteiam junto convosco, porque
o prazer deles está na luxúria carnal. A palavra luxúria, querido, é um comportamento desregrado em relação às questões sexuais. Então, quando Pedro está falando o seguinte: tais pessoas, tais falsos mestres, eles são nas vossas festas, nos vossos ajuntamentos, nos vossos banquetes, eles são como sujeira, são como uma mancha numa roupa limpa, eles são como uma deformidade em algo que é perfeito, em algo que é bom. E aí Pedro usa essa figura de linguagem aqui conosco e fala assim: olha, por conta da luxúria deles, que eles fazem em quê? Em pleno dia. É interessante que a descrição de Pedro aqui é de um comportamento de vida, é de um testemunho de vida equivocado, desregrado, de um mau testemunho, e de que não há vergonha desse mau testemunho. Porque ele fala que esse mau testemunho, que essa má conduta, ela é em pleno dia. E que essa má conduta, ela acontece também quando a igreja estava reunida em seus momentos de confraternização, em seus momentos de refeição, de banquetes. E Pedro fala: e tais são como nódoas, são como sujeira, é como uma mancha em cima de uma roupa limpa, é como uma deformidade em algo que é bom. As palavras de Pedro, queridos, são sérias, as figuras que Pedro usa são sérias. E Pedro vai dizer então no verso 14: tendo os olhos cheios de adultério, e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. Verso 14 nos dá aí 11ª, 12ª característica nesses versos: cheios de adultério, são adúlteros, cheios de avareza. E tem uma expressão aqui, amados, que Pedro fala e diz assim: engodando almas inconstantes. A palavra engodar aqui, ele traz a ideia de como se a gente estivesse atraindo, tendo uma presa para atrair uma caça. É como se a gente fizesse uma armadilhazinha tentando pegar um animal, e a gente atrai, a gente seduz aquele animal por conta daquela presa. Essa palavra engodar aqui é exatamente esse sentido, que tais falsos mestres, com seus ensinos errados, eles engodam almas inconstantes, eles atraem as pessoas que estão inconstantes. É interessante a gente perceber, querido, que o capítulo 1, Pedro ele enfatiza a necessidade de quê? De nós crescermos, de nós amadurecermos, de nós termos conhecimento de Deus através de Cristo. Agora ele fala que quem se deixa levar por tais falsos mestres são aqueles que são inconstantes. A palavra inconstante é: ora eu estou de um jeito, ora eu estou de outro, ora eu estou de um lado, ora eu estou do outro, estou balançando aqui como uma folha de um galho de uma árvore ao vento. E Pedro fala então que as almas inconstantes, aquele que uma hora não tem uma firmeza na sua fé, não tem uma firmeza naquilo que crê, nem na sua conduta, essa pessoa, ela é atraída à presa,